Programa Diálogo Cósmico, Namastê pessoal da TV Cidade, canal 21, lá em São Tomé das Letras, Karen, Joel, pessoal que me assiste também nas reprises da YouTube, Namastê a todos. Bom, é um prazer estar aqui novamente. Hoje eu vou falar de um tema que eu considero interessante, bom, evidentemente, né? Que é um senhor espírita que me procurou, eu não lembro o nome dele, tá me falhando o nome da pessoa, mas eu gosto muito dos kardecistas. Eu acho que os kardecistas são as pessoas aqui no Brasil que têm assim uma espiritualidade mais parecida com aquela do Oriente, do budismo e tal, que eu frequentei. Então, assim, eu tenho um entendimento bom com os kardecistas. Eu acho que os kardecistas, embora eu não seja membro de uma casa kardecista, e tem algumas coisas no kardecismo que eu talvez não goste, eu acho mesmo assim eles são muito interessantes e são muito gentis, né? E muito fáceis de tratar, de conversar. Eles não são, geralmente não são dogmáticos, né? Mas legal. E aí teve uma vez que, eu acho que foi ontem, um senhor me mandou uma mensagem, né? Falando sobre greys e reptilianos, né? E grau de evolução, como que ele achava que os greys e os reptilianos vinham de mundos sem luz, né? Que do ponto de vista kardecista, segundo ele, eram mundos de expiação e provas, né? Então eu fiquei assim. E aí eu quebrei a cabeça naquilo e eu respondi para ele de uma forma diferente. Ele até não gostou muito, na verdade, mas eu vou deixar para discussão de vocês. Eu primeiro vou falar qual é o conceito espírita, né, que está no Livro dos Espíritos. Eu tenho aqui, né, Deus povoou de seres os mundos, concorrendo para eles o objetivo final da providência. Acreditar que só os haja no planeta em que habitamos é duvidar da sabedoria de Deus, que não faz coisa alguma inútil. Certamente a esses mundos o Pai há de ter dado uma destinação mais séria do que as que recriarem à vista. Nada, aliás, existe, nem da posição, nem do volume, nem da constituição física da Terra, que possa induzir a suposição que ela goze de um privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos trilhões de mundos semelhantes. Quando Jesus disse: "Não vos se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai." Essa é clássica, essa frase, né? "Se assim não fosse, já eu vô-la teria dito, pois eu me vou para preparar o lugar, para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais." João 14, 1-3. O mestre estava nos ensinando o princípio da pluralidade dos mundos habitados de maneira cristalina, que não deixa dúvidas. Realmente, assim, essa frase, se uma pessoa se diz cristã e não acredita em vida em outros planetas, ela está incoerente com as falas do próprio Cristo, porque realmente ele foi mais explícito impossível. Tanto quanto o Buda. Eu não sei sobre o Islã, entendeu? Também acho que também admite isso na vida de outros planetas, mas certamente o Cristo falou na casa do Pai há muitas moradas. Isso não era simplesmente uma metáfora de terra, céu e inferno, era mais do que isso, né? Mas como seja, o Kardec oferece uma visão geral sobre o assunto. Tá aqui a visão geral. Eu peguei num site oconsolador.com.br, né? Um site evidentemente espírita. Mundos primitivos. Nos mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações de alma humana, a vida toda material se limita à luta pela subsistência. O senso moral é quase nulo e por isso mesmo as paixões reinam soberanas. A Terra já passou por esta fase. Quer dizer, seria a pré-história, né? Seria o nosso Neandertal, o nosso Cro-Magnon, o nosso Neolítico, o nosso Paleolítico, né? Que, por exemplo, a gente sabe que naquelas épocas não existiam leis ou nada por escrito, as coisas eram decididas ali tribalmente, né? Até o professor Pondé considera que o Neolítico foi a época que o homem melhor se relacionou com a natureza, porque assim, é a lei dos animais mesmo, né? Por exemplo, a população era muito reduzida, a mortalidade era muito alta, a vida era muito curta,
né? As pessoas... A gente não sabe dizer ao certo se eles tinham algum tipo de religiosidade, tinham algum tipo de casamento, né? Será? Como é que funcionava, né? Mas era uma coisa bastante primária, né? Depois o mundo de expiação e provas, que seria onde a gente está agora, né? Segundo o kardecismo, nesses mundos o mal predomina, é a atual situação da Terra. Razão porque aí vive o homem nos braços de tantas misérias, né? Isso vai incluir a antiguidade, a Mesopotâmia, o Egito, a Índia, a China, a Idade Média Islâmica, a Idade Média Cristã, os impérios, lamento, os impérios da América Latina, os Incas, os Maias, os Aztecas, até a Idade Média, a Renascença, o século XVIII, o século XIX, os grandes impérios, o Império Inglês, o Império Revolução Francesa, as democracias modernas. Toda a vida da vida humana, na verdade, é mais ou menos a mesma merda. Você tem aquela violência característica, né, e aquela maldade característica da vida humana, que é mais ou menos igual em todas as épocas. Não é tão diferente a vida hoje do que era na Roma Antiga, se a gente for analisar. Embora a violência ela fosse mais explícita, né, e a crueldade fosse mais óbvia, muito mais óbvia do que agora, né? Isso não significa que as maldades ainda não aconteçam de uma forma talvez um pouco mais escamoteada, né? Mundos de regeneração, que seria a transição planetária, são mundos em que algumas almas ainda têm que espiar aura em novas forças, repousando das fadigas na luta, né? Quer dizer, são mundos em melhora, né? São mundos em processo eu acho que a gente já está num mundo de transição planetária. Eu acho que as pessoas já estão, sinceramente, já estão mais ou menos entendendo que certas coisas do passado não podem continuar, né? As coisas vão se ajustando pouco a pouco. Na verdade, toda a história da humanidade é uma grande transição planetária. Se você pensar que na Roma Antiga a base da sociedade era a escravidão, e hoje em dia a escravidão é uma coisa rara, é uma coisa que choca, naquele tempo era uma coisa extremamente normal, né? Se você pensar que queimar pessoas vivas era uma coisa de lei do governo na Idade Média ou até o século XVII, né? Hoje em dia, você queimar uma pessoa viva é uma coisa chocante, é uma coisa bárbara, né? Mesmo as penas de morte, as execuções têm que ser rápidas, tem que ser, vamos dizer, para executar a pessoa, não é para fazer um espetáculo disso, né? Entendeu? É só tirar aquela pessoa antissocial da sociedade, nos países que tem pena de morte, tipo os Estados Unidos. Então, assim, o mundo vai melhorando pouco a pouco, entendeu? Assim, algumas vezes dá para frente, algumas vezes anda para trás, né? Ele não anda linearmente para frente, isso eu não acredito, assim, tem momentos de retrocesso. Bom, depois você tem os mundos ditosos ou felizes, dos quais a gente está muito longe, né? São os planetas no qual o bem sobrepuja ao mal e por isso a felicidade impera, né? Seriam mundos muito felizes, né? E mundos celestes ou divinos, as habitações dos espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem, visto que todos os que aí vivem já alcançaram o cume da sabedoria e da bondade. Bom, aí o senhor falou assim para mim, os reptilianos vivem num mundo de expiação e provas. E os Greys vivem num mundo talvez de regeneração, né? E aí eu respondi para ele assim, olha, da maneira que eu entendo, né? Falei para esse senhor, a minha opinião, né? Cada um quem é kardecista quiser discordar de mim, não há problema. Na minha opinião, essa classificação de 5 tipos de mundo vale muito bem para a vida. Para a vida humana, para a forma humanoide, para os mundos que tem mais ou menos os nossos sentimentos e a nossa constituição humana, ou seja, tem um corpo emocional, tem uma certa configuração cerebral que permite uma evolução nesse sentido, passando de uma barbárie total para uma melhoria progressiva da sociedade, né? Porque se você analisar os Greys, por exemplo, eu tenho tendência de acreditar que os Greys
têm uma história muito mais linear que a nossa, porque eles não têm sentimentos tão fortes e eles sempre foram criaturas, né, com mais ou menos o mesmo comportamento o tempo todo. Então, assim, eles evoluíram mais ou menos que nem a abelha, quer dizer, a abelha, a formiga, esse tipo de ser, ele não evolui assim do mal para o bem, ele evolui só em organização e perfeição da organização. Então essa coisa de mundo feliz ou mundo infeliz não se aplicaria a eles, né? Seria assim, simplesmente de menos avançado para mais avançado. Então essa classificação kardecista, para mim, não se aplica, não é um mundo... Se for, é um mundo feliz, porque eles estão contentes sendo daquele jeito, entendeu? Já estão há muito tempo contentes sendo daquele jeito, há muitos milhões de anos, entendeu? Pode ser até um mundo ditoso, celestial, se você quiser dizer assim. E os reptilianos é um enigma maior. Os reptilianos, por exemplo, se você for pensar, eles são muito evoluídos, né? Mas rebeldes com relação a essa evolução suave, bondosa. Eles parecem querer, eles, né, nós no caso, reptilianos, eu posso falar em primeira pessoa do plural, nós queremos evoluir mantendo as nossas emoções, ou mantendo uma certa pimenta na vida, né? Não querendo ficar uma fada ali tocando harpa. Parece que os reptilianos têm gosto mesmo em serem assim passionais, em serem bastante travessos aí, vamos dizer, traquinas, entendeu? E como que rejeitassem, entendeu, essa evolução. Por que que isso acontece, entendeu? Eu tenho uma teoria, aliás, tenho uma teoria não, tem uma coisa que eles me falam, de que o ser humano, ele tem a alma de uma forma geral, ela tem uma tendência a se dissolver na luz. Ou seja, se você se tornar um ser de muita luz, num desses planetas muito elevados, você já praticamente se funde com Deus, né? E eles não querem isso, entendeu? Eles querem continuar existindo como espécie, como matéria, atuar no universo, atuar na galáxia, atuar na matéria densa, entendeu? Então essa seria a explicação do porquê que os reptilianos e outras espécies não querem seguir essa evolução linear que os kardecistas propõem, de passar de mundo primitivo para expiação e prova, para regeneração, para mundo feliz e depois para mundo puro, né? Então, por exemplo, talvez isso não interesse a todo mundo, virar essa coisa, se dissolver em Deus, se vamos dizer, se aniquilar, deixar de existir. O que os hindus falam de extinção, de niroda, de morte da alma. No Oriente isso seria mais compreensível, porque o se fundir em Deus, né, se fundir no incondicionado, é morrer espiritualmente, ou seja, a dissolução do ego completa, né, ela levaria você a ser um ser tão etéreo que você não se reconheceria mais em si mesmo, né? Quer dizer, você iria ser uma consciência sem uma identidade. Então, por exemplo, essa não identidade não agrada a todas as criaturas, né? Então, por isso que eu acredito que os reptilianos, no caso, as pessoas, os seres que optam por essa linha evolutiva, não desejam, entendeu? Ser tão etéreos assim, serem tão imateriais assim. Eles brincam, né, com o denso e o não denso. Eles já têm uma idade evolutiva suficiente para ter transcendido, mas muitas vezes algumas espécies preferem não transcender, né? Então é aí que o senhor espírita ficou puto comigo, falou assim, não, isso é um absurdo, não sei o quê, entendeu? Mas é porque a doutrina espírita está se referindo a mundos, né, que tem uma evolução, de criaturas de uma configuração que seja de alguma forma semelhante à humana. Mas existem seres na multitude do universo, eu acredito nisso, que não encaixam nessa colocação que Kardec propôs, ou que na verdade os espíritos propuseram por Kardec, que às vezes também os espíritos também tomam as revelações de Kardec como verdades absolutas, e aí deixa de ser uma filosofia, vira uma religião, né? Porque você já não está mais
aberto à discussão, não está mais aberto a novos fatos, novos dados. Eu não acho que os reptilianos sejam de baixa evolução. Eu acho que os reptilianos são de altíssima evolução. Os reptilianos são antiquíssimos, né? E eles optam, né? Nós optamos por uma vida bandoleira, livre no universo, que não obedece essa hierarquia proposta, essa escadinha, né? Essa torre, vamos dizer, esse plano de promoção que a espiritualidade oferece para você chegar até Deus. Eles não estão afim de chegar até Deus tão rápido, não estão afim de chegar nunca, entendeu? Né? Essa é a minha opinião. Quanto aos Greys, por exemplo, também eu acho que eles não evoluem. Eles já são evoluídos, mas eles já estão no auge da evolução deles, porque eles são seres que não têm emoção, então eles não podem fazer o mal. Eles só podem fazer o que lhes é dito para fazer pelo líder. Talvez o líder esteja em evolução, ou alguma categoria de seres da espécie deles que tem um poder de livre-arbítrio, mas eu acho que eles não têm livre-arbítrio. Eles fazem o que a espécie precisa, que nem formiga, tem que pegar a folha, vai pegar a folha. Isso é bem, isso é mal, isso não é bem, isso não é mal, isso é a comunidade, é a coletividade deles que pede aquilo que eles têm que fazer. Eles não são bons nem maus. E os reptilianos são meio bad boys mesmo e já estão há muito, sabem tudo do universo, né? Então eles curtem, né? Então, se por exemplo, se fosse colocar em termos de religiões, seria uma coisa meio luciferina, né? Porque você pode adquirir poderes mentais para viver no universo material, dominando o universo material, ao invés de ascender ao céu. Seria uma escolha, né? Isso para mim faz sentido. Aí, quando eu falei que era luciferino, ele subiu nas tamancas e falou assim, isso não existe. Não existe o diabo. Entendeu? Eu disse para ele, não existe o diabo. O diabo, essa figura que a Igreja Católica desenhou. Mas existe o desejo. O que seria luciferino, no caso, o que seria satanismo, ou luciferino, seria você querer se tornar espiritualmente poderoso, né, para dominar a matéria e não ascender ao Senhor, aos céus, a Deus, ao incondicionado, ou o que você queira chamar, né? Seria se tornar um mago, se tornar um bruxo, se tornar um ser cada vez mais poderoso, né? Então isso seria assim o contrário do que seria evoluir da forma, vamos dizer, da magia branca ou da evolução para o bem e tudo mais, né? Não que eles necessariamente façam o mal, mas eles não têm um grande interesse em se tornar esse ser lânguido, etéreo, transparente, fofinho, que você se torna quando você vira, sei lá, um ser muito de luz, entendeu? Eles preferem ficar, não querem essa evolução, e quem anda com os reptilianos fica meio nessa linha, né? Essa é a minha visão da coisa, tá bom? Para o senhor espírita, espero não ter ficado chateado, não lembro o nome dele, né? E será que eu tenho aqui? Deixa eu ver se eu tenho aqui o nome dele. Foi ontem isso? Vamos ver aqui se eu ainda tenho. Quem sabe ele pode me responder até. Seria interessante. Eu não quero fazer disso uma questão fechada, né? Infelizmente está sem. Quer ver? Vamos ver se é esse aqui. É o seu. Quer ver? É o seu Alisson Valerro. Tá? Então, seu Alisson Valerro, esse aqui eu dedico pro senhor. Espero que o senhor goste. Se não gostar, pode falar também, tá? Muito obrigado. Boa noite. Namastê.